de mim, tão perto, mais dentro assim, tão fora daqui. Neste ventre quente e furioso terás sempre um lugar, além do depois, sem ruído, com cor e reserva para todos. Crescer a saber e amar, certeza sem fim. Quem me vai dizer no amor o que é bom ou ruim? E o sentir que trago cresce quando estou longe de mim, tão perto, mais dentro assim, tão fora daqui. Crescer a saber e amar, certeza sem fim. Quem me vai dizer se o meu amor é Jindum ou Quindim? É que onde nada existe, nada acaba, nada acaba. Bem-vindos a mais uma Espuma dos Dias, quinto programa. Queria fazer aqui uma experiência, malta. Queria saber se me ouvem melhor assim ou assim. Esperem lá. Ainda estamos na fase dos detalhes técnicos. Ouvem-me bem assim? Não estava lá a loiça nada, não senhor. Estão-me a ouvir bem? Grande Edgar, pá, grande Edgar. Bem, eu vou estando aqui atento aos comentários. Bem-vindos, mais uma vez, a mais uma semana. Espero que a semana esteja a ser... mas está bom, está melhor sem os headphones ou com os headphones. É isso que eu quero saber. Espero que a semana esteja a correr bem para todos. Hoje temos uma convidada muito especial, muito especial. Tenho que fazer aqui tenho que deixar aqui algumas palavras que me esqueci na semana passada relativamente ao Filipe Fernandes. O Filipe Fernandes tem sido o responsável pela imagem deste espaço e quero-lhe agradecer
todo o apoio que me tem dado, pá, todo o profissionalismo está impecável, está dentro daquilo que eu imaginaria para esta fase portanto, o meu agradecimento enorme ao Filipe por todo o apoio e suporte e, obviamente, a todos vocês que têm partilhado nas redes sociais. Todos os meus grandes amigos têm partilhado. É sempre um apoio, sempre um suporte e, portanto, agradeço-vos imenso. Queria também deixar o alerta que os lives estão disponíveis em diferido. Eu tive a oportunidade de os passar para a minha página do YouTube. Portanto, quem não tiver a oportunidade de ver na IGTV através do Instagram ou do Facebook, mas o último ainda não está no Facebook, na página do Facebook, pelo menos na minha página do Facebook e na página do Instagram, tem disponível o link para o YouTube. Se quiserem ouvir novamente excertos ou a conversa inteira com a do Nelson perdemos-la, infelizmente, por vicissitudes técnicas, mas se quiserem acompanhar a conversa que tive com o Luigi, com o Luís Barbosa ou com o Rui Oliveira, com o Sumítico, está lá disponível. A do José Pedro Castro ainda está em edição, mas em breve certamente que estará. A minha convidada é a primeira mulher que participa neste espaço. Tenho que fazer aqui tenho que me retratar de facto perante todos vocês e há umas desculpas a pedir porque já vamos no 5º programa e de facto é a primeira vez que temos uma mulher. Falha minha, porque vocês mulheres são de uma importância máxima na nossa vida e portanto já era hora de vos dar voz e há tantas mulheres interessantes no mundo, portanto, e que nós conhecemos. Estes 25 que aqui estamos, portanto, vou fazer aqui uma pequena introdução. A Telma Vieira licenciou-se em Gestão pelo ISEG em Lisboa. Nasceu antes disso em Cabo Verde, terra linda. Fez um curso executivo na Católica Business School, portanto, temos uma mulher de sucesso nas finanças e na gestão. Vamos já perceber porque é que enverdou para esse campo, quando eu não imaginaria, daquilo que conheço da Telma. Acho que a Telma, não a imaginaria nessa área profissional, mas vamos perceber porquê, porque certamente que há uma razão para isso. E pronto, e basicamente é isso, e obviamente que vamos falar de um tema fraturante, que eu não nego que foi bastante importante no processo de convite à Telma, até porque sei que ela tem uma opinião muito marcada, muito vincada, muito importante e que importa transmitir a quem está presente, acho eu. Portanto, não vai haver funanaço mítico. Vamos lá ligar aqui à Telma. Olá! 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 Sabes que para mim é sempre uma surpresa, tipo, eu nunca sei qual vai ser o teu outfit. Nunca sei. Nunca sei. É o meu novo look. Olha, ouves-me bem? Ouves-me bem? É basicamente igual, com ou sem fones não se nota muita diferença. Ah, é? É mais ou menos a mesma coisa. Então pronto, é só para o style mesmo. Então, como é que tu estás? Olha, para já tenho que agradecer várias coisas. Boa música de introdução. Então. Por momentos senti uma fragilidade. Foi para ti. Eu senti. Eu senti uma fragilidade pequenina, porque fez-me voltar atrás no tempo. Não pela música, que a música é recente, mas mesmo pelo aquilo que a Mayra significou para mim, mas eu depois posso falar sobre isso. E segundo, pelo convite. É assim, eu não tenho, e isto convém dizer, eu não sou propriamente a pessoa que gosta de se expor. Eu tenho normalmente um nervosismo associado a estas coisas, mas isto foi um combinar, além de... Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Além de um combinar de ser um amigo e neste contexto de ser uma conversa descontraída, já tenho aqui Exatamente. meu vinho.
que é para Ora, sim, 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 sim. Sim, sim. como é óbvio. Sim, sim. Nossa. Olha, deixa-me só interromper-te. Está aqui uma pessoa a dizer que se ouve... Tu tens fones, tens headphones? Ouve-se Não mal? queres tentar com headphones? Ó pessoal, digam... Ou então, tipo, termina. Pessoal, eu estou atento aos comentários. Digam, por favor, se está a ouvir bem a Telma ou não, porque isso é fundamental, não é? Ok, se não estiverem a Portanto... ouvir, pois. Pá, eu ouço perfeitamente. Oh, Agora, não sei porque é que... Também era uma pessoa, era o Luigi, e o Luigi deve estar, tipo, está lá na Croácia, eu não sei o quê, e eu sei que ele está na Croácia, portanto aquilo, pode se calhar não ser. tem rede, é 2G. Olha, o Albino está a dizer que se ouve bem, portanto, Luigi, melhora a tua ligação da internet, pá, o problema é teu. Continua, Não, continua, eu estava a desculpa. dizer que, além do facto de seres um amigo e de me fazeres esse pedido, que eu senti-me lisonjeada, não acho que seja propriamente uma boa oradora, em geral, mas confesso que apanhaste-me num momento em que, mais do que nunca, eu senti uma necessidade muito grande de falar, de me expressar, não me expressar para o mundo, porque não sinto essa necessidade, mas me expressar pelo menos para as pessoas de quem gosto, que estão próximas de mim, as pessoas com quem trabalho. E ao dar-me essa oportunidade de falar para pessoas que eu não conheço de todo, eu pensei que não posso fugir a essa responsabilidade, porque também assumo um bocado como sendo uma responsabilidade. Eu senti esse teu chamamento. Estou a brincar. Não, mas acho que tens que encarar isto exatamente como uma conversa em que também estamos, que é 30 pessoas, 29, Tranquilo, portanto, estamos num aniversário. É tranquilo. exatamente. E eu não acho nada que tu tenhas esse bloqueio. Mas pronto, mas whatever. Se tu conheces-te Eu melhor vou tentar do não que qualquer racionalizar pessoa. esse momento como sendo dessa forma. Eu estou mesmo a conversar contigo. Por isso, Olha, e como é que tu tens passado estes meses, só assim resumidamente, de das quarentena. quarentenas e das cenas e tal? Agora já passou ou não? Ou não? Ou ainda se sente Ah, muito aí em Lisboa? Eu também estou aqui refundido no Porto, portanto. mais ou menos. Ou seja, eu na realidade, a minha experiência pessoal, eu vim de um período que também estava desempregada. E o facto de estar desempregada, ou seja, eu meti na minha cabeça que ia ter rotinas e as minhas rotinas não me permitiam ir à praia, por exemplo. Não me permitiam ir passear. Olha, estou desempregada, vou passear. Não acho nada mal, nada contra quem faz. Mas eu sou um bocadinho obcecada por método e por ser disciplinada e guardava um bocadinho Sim. essas atividades para o fim de semana. Então, a minha semana, as minhas semanas antes da quarentena, que foram desempregada, foram exatamente iguais às primeiras semanas de quarentena, que é de segunda a sexta-feira em casa a fazer o meu trabalho. E o meu trabalho era procurar emprego. Dizem que a pessoa quando está Pronto. desempregada tem que procurar emprego. E pronto, a única A coisa... diferença é que estavas de pijama e chinelos. Não, eu tive sempre pijama e chinelos. A única diferença, a única coisa que mudou foi o fim de semana. Deixa uma pessoa deixar de poder estar com os amigos e fazer Sim, coisas ao fim de sim. semana. Obviamente que o medo também ajudou a que também não houvesse muita vontade de estar lá fora. Cada vez que tinha que pensar, já Mas vou. não sentias, eu acho que é um lugar comum, tipo, toda a gente que passou por isto, não é? Tipo, aquele fator psicológico de tu saberes que não podes sair de casa, não é? Mesmo que não saias, mas o fator psicológico de dizer, pá, não posso sair, isso não te afetou, mesmo assim? A questão Não posso a questão é sair. que já me afetou antes, não me afetou só na quarentena, já me afetou antes, mas é como a história, ok, hoje é quinta-feira, estou a beber, mas eu tenho regras que é não bebo durante a semana, apesar de gostar muito. É uma questão de Opa, mas disciplina. quinta-feira já é fim de Já é semana. fim de semana Quinta-feira. para ti. Não, E não é para mim. Nós já vivemos os tempos que o fim de semana começava à segunda-feira, pá, e via-se à segunda, à terça, à Eu nunca quarta, vivi aqui. muito nesses tempos. Eu preciso de método porque eu tenho uma tendência para me saber divertir. Então eu preciso de regras e são regras que eu imponho a mim própria. E isso já me custou muito no pré-quarentena, quando estava desempregada, porque é muito difícil pensar.
ninguém está à minha procura, o Estado está-me a pagar. E porquê é que eu vou estar aqui preocupada? Tenho tempo, mas não consigo, sabes porquê? Porque eu não vou conseguir aproveitar as coisas com o mesmo sentimento de que sem preocupações. E o problema é que eu estava sempre com Sim. preocupações, então mais vale cumprir aquilo que tenho para fazer e ao fim de semana não interessa, era desligar Desbunda total. completamente o botão e acabou, é fim de semana. Tipo, não quer saber. Por isso não foi assim tão Está bem. complicado. Mas eu sou daqueles casos raros, não únicos, mas raros, que comecei a trabalhar, arranjei um emprego em plena quarentena. Isto é daquelas coisas que eu própria fiquei, como assim? E foi uma entrevista, ainda não estávamos em quarentena. 3 dias depois chamaram-me não, disseram ok, e disseram-me que ia ser tudo online. E eu, ok, está bem. Pronto, só fui lá à empresa para buscar o Pronto, ótimo. computador e ora aí está. Está feito, não conheço colegas, nunca os vi, Que bom, nunca que vi o bom, que bom. escritório, não interessa. Ainda não? Ainda Não, não? não, nem vou conhecer, em princípio, não antes de outubro. Olha lá, vou estar há 6 meses. Se calhar isso é o futuro, não é? Se calhar isso é o futuro. Parece-me que, Tem muitas áreas. parece-me que na minha área em particular, eles estão a ver a vantagem. É que na Olha, então realidade, vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos falar... Diz, exato, desculpa, desculpa, desculpa. interrompi-te. Não, estava a dizer que na realidade, trabalhar a partir de casa, seja num trabalho novo ou um trabalho que tu já tenhas há muito tempo, tu acabas por trabalhar mais. As pessoas enganam-se com a ideia, eu acho que era um bocadinho essa a ideia dos empregadores, que é, pá, as pessoas estão em casa relaxam, não fazem nada. Não, o trabalho existe e tem que ser feito. Por isso já era feito com um determinado ritmo. Em casa é quase que ainda é pior, porque há sempre uma sensação de disponibilidade por parte da maior parte das pessoas, dos empregadores. Então, as reuniões são marcadas às 5h45. Que é, pronto, temos tempo. Ninguém Sim, vai para sim, lado sim, nenhum. sim. Cá Mas qualquer coisa. sabes que eu acho que isso não terá um bocado que ver também com a realidade de cada pessoa. Sei lá, quem tem filhos e quem tem os filhos em casa, tipo, a produtividade baixa, não é? Porque tu tens que estar atento aos miúdos e tens que. Eu tenho ouvido histórias dessas, não é? Que não é assim tão fácil quando se tem filhos pequenos, trabalhar em casa não é assim tão fácil. Eu percebo o que, Agora, para ti, não, eu percebo o que é que tu queres para ti se dizer, calhar é. mas se calhar não se reflete tanto na produtividade, se calhar aí não é bem esse o termo, porque a maior parte das pessoas sabe bem o que tem que fazer e sabe que é interrompida e sabe. Eu acho que para as pessoas que têm filhos acaba por ser muito pior, porque realmente tem um confronto entre ter uma criança que está a pedir atenção porque vê ali os pais e os pais têm que trabalhar, estou no meio de uma reunião, ou seja, eu acho que isso é muito mais traumatizante, porque eles quando estão nas creches tem lá uma educadora o tempo inteiro a dar-lhes atenção, ou seja, tem que emocionalmente saber gerir. E na realidade, ao longo do dia, se for preciso, interrompem mais vezes porque tem que dar atenção às crianças e porque tem que dar assistência. Mas depois, se fores a ver, estão a trabalhar, quando as crianças vão dormir, vão tentar compensar aquilo que não conseguiram fazer durante o dia. Sim, Isto, no fundo, não acho que diminui a produtividade, diminui a qualidade da vida de cada uma das pessoas que está nessa situação e não necessariamente a produtividade. sim, sim, tens razão. Bem, minha querida, vamos Diz-me. lá falar um bocadinho de ti. Ahm, Quero que fales um bocadinho como é que tu foste parar à gestão. É mesmo a tua vocação? Ouvi dizer que sim. Olha, eu vou-te dizer, Tens que explicar eu vou isso. explicar isto da forma como a determinada altura me fez sentido. Porque Então, isto não é pensado para esta entrevista, não, para esta conversa. Isto foi pensado num momento em que eu percebi que, quando tirei o curso, eu lembro-me de dizer isto em voz alta, quase, que é, eu nunca vou para a área financeira. Eu lembro-me de dizer isto. Então vais para a gestão e não vais para a área financeira? Sim, está bem, mas na gestão não, tu geres, tu não tens que ir necessariamente para uma área mais finanças, mais números, mais boring. Eu diria que é boring, mas pronto. Isto sou eu a dizer. E a verdade é que quando eu
Ok, acabei o curso e entretanto fui para o Novo Contacto. Eu tenho que fazer uma correção só porque eu vou me esquecer disso. Eu não nasci em Cabo Verde. Eu nasci em Portugal. Ah. Cabo Verde é Ai, a pois origem dos foi. meus pais. Falha minha, my fault, my fault, my Não, fault, my é fault. só uma correção só para vocês perceberem depois também. Malta, peço desculpa, é o nervosismo. Não, A não, não, falha foi tranquilo. minha. É só para Telma, perceberem depois o desculpa. entendimento das coisas, não é? Nasci em Portugal, ou Sim, seja, sim, 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 sem estou tudo dúvida. aqui. E entretanto, quando eu fui para o Novo Contacto, eu fiz um estágio que na altura até era para uma função menor, era para uma função. Quando eu digo menor, não é de prestígio, tinha muito pouco, era muito vazia, era mais administrativa, era dar apoio, nem sequer era eu a administrativa principal, era dar apoio administrativamente. Ah, e escalou muito rápido. E porquê que eu acho que, de alguma maneira, qual é a associação que eu quero fazer? Na altura, depois convidaram-me para ir para Angola como controller. E eu pensei, como assim? Mas eu. Parece que me estão a levar nesta carreira. E senti muito que me estavam a levar, porque tinha algum jeito. E na altura senti necessidade de racionalizar um bocadinho este pensamento. E a conclusão que eu cheguei, que é a única conclusão que eu cheguei, é que eu não estou necessariamente numa área financeira. Não é só números. A posição de controller, ou a função de controller, é muito semelhante àquilo que eu adorava fazer em miúda, que é puzzles. Então, é o encaixe, ou seja, lógica, tudo o que. Pá, as coisas têm que encaixar, as coisas têm que fazer sentido, não tem tanto a ver com os lucros, os objetivos. Na minha cabeça, na forma como eu vejo, é muito mais a ver com. Ok, define-se algo e há pessoas que são financeiros, são gestores a outro nível, que tomam decisões e eu encaixo e percebo onde é que estão os problemas para poder dar a informação. Isto é um controller. Há quem me pergunte, então, mas és controladora na vida? Nada. Dos outros, não. Na minha, sou doida. Não consigo. Sou Ai, obcecada pelo tens. controle da minha vida. Isso é um facto. És free control? Da minha És vida, mesmo free sim. Da control? minha vida, sim. Tu viste isto que eu estava a dizer, da situação do desemprego. Para mim Sim. mostrou-me tudo, não é? É um bocado free control. É já, pá, relaxa só um bocadinho. A única coisa que eu me permiti fazer durante o meu desemprego foi, ok, opá, eu pensei, eu quero ir viajar, conhecer o mundo, fazer coisas giras. E depois pensei, não, calma, tu não podes só viajar e conhecer o mundo. Tu tens que ser útil. Primeiro tens que organizar a tua vida. Tens que Tens que ser organizar a tua útil, vida. tens que ser útil. Não podes só estar a fazer boa vida se estás desempregada, não podes. E este tipo de raciocínio é muito frequente em mim, que é eu sei como é que. Eu sei não, eu imagino ou espero como é que deve ser o percurso, não é? Ou pelo menos como é que é o expectável à vista dos outros. Eu estou a falar do percurso profissional. E nesse aspecto tenho alguns receios, tenho alguns medos e o facto de estar muito tempo desempregada pudesse me marcar de alguma maneira negativamente. E então queria que isso fosse o mais rápido possível, independentemente do Estado estar-me a pagar, de eu estar confortável. Eu só pensava, pois está bem, mas não, e vamos aumentar o tempo e a empresa que vê que há quanto tempo eu estou a trabalhar, isto marca, não é? E Sim, pronto, sim. e acabei por. É por isso que eu acho que eu sou um bocadinho free control, porque tenho noção um bocado do que se passa. Eu compreendo muito bem aquilo que estás a explicar porque eu estou a passar exatamente uma fase igual, não é? E é tipo aquele bichinho carpinteiro que está sempre ali, não é? Uma pessoa pensa, epá, isto não conseguimos controlar a situação. Não é? E parece que há ali um countdown, tipo, e tu sabes que tens que dar um rumo à tua vida. É um Não é? pensamento que não depende de nós, mas aquilo que depende de nós fazemos. Estás a perceber? É de género. Eu Sim, não controlo o que é que acontece na economia, nas empresas, o que é que vão fazer comigo, se vão aceitar, se não vão aceitar, mas aquilo que depende de mim, o meu trabalho, eu preciso de fazê-lo. E eu sinto essa pressão. Também advém muito da pressão que me autoimpus a vida inteira. E isso é um pouco da conversa que podemos ter mais à frente. Mas a verdade é que eu acho que realmente
a área financeira surgiu muito mais pelo fato de me empurrarem por uma coisa que eu tinha jeito, para o encaixe, porque foi isto que aconteceu, do que propriamente uma escolha, porque eu sempre disse que nunca iria para a área financeira. Os meus pais apostavam que eu ia ser advogada, porque eu contestava tudo, tudo. Ai, não, mas é que. Mas porquê? Mas não concordo. E estava sempre a contestar tudo. Os meus pais eram, nesse aspecto, eram tipo: não, tu tens mesmo, é essa a tua carreira. E eu, a determinada altura, pensei em ser política. Eu rimo disso hoje em dia. Se quiseres, podes dizer onde é que te encaixarias, mas também não estou a pedir esse. Não. Eu, na altura que pensava em ser advogado era do género, é porque eu tenho muitos porquês. Hoje em dia percebo o que é ser advogado e é mais do que isso, muito mais. Por isso não seria, claramente. E política. O facto de eu não conseguir falar em público é um problema grave. Eu não consigo falar em público. Acho que hoje, na realidade, se a política fosse só política e só política, isso não seria um problema, porque são ideias, sei lá, eu imagino em outras Sim. realidades nórdicas em que as pessoas, os políticos andam no transportes, também em Portugal também alguns andam. Eu apanhei muitas vezes o Francisco Louçã a caminho da Assembleia porque era a caminho da minha faculdade. Mas pronto, estou a dizer que os políticos têm uma vida normal e não é aquele proteccionismo, porque é como se fossem trabalhadores, não é uma ideia de que são maus ou bons da fita. E que em Portugal as coisas ainda não. Acho que ainda não tem essa separação. E como há um descortinar, não é? Tudo o que se faz na política descortina-se na vida pessoal. Eu não acho que conseguiria ter esse switch, porque realmente não é uma questão de privacidade, tem a ver mais com. Não tem nada a ver. Só não tem nada a ver. Então, tu como bela tecnocrata, foste para os números, né? E para a organização e para os encaixes. Mas fui arrastada. Mas és apaixonada por aquilo que fazes Eu confesso. ou sobrevives? Eu confesso que sempre. Ou sobrevives? Não. Eu confesso que me dá. Se há assunto mais boring do que finanças, eu consigo entender. Mas eu confesso que dá-me alguma adrenalina o processo de encaixe. É o que eu estou a pensar, imaginei, tipo, ok, estamos a falar de finanças, mas imaginem numa situação da vossa vida. Eu não sei se vocês se entusiasmam ou não com puzzles, mas eu com puzzles, sim, porque é uma coisa de entretenimento, não é? Mas eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar. Tipo, isto tem que estar encaixado. Até ficar tudo encaixado. Ok, encontrei o Wally. É ter... Tipo, ok, isto está tudo encaixadinho, faz sentido. É como as... Mesmo um puzzle de 1000 peças? Tipo, mesmo um puzzle, tipo, tinhas que acabar. Sim, não acredito. Sim. Eu lembro-me de mas ficavas com aquilo. Noitadas a fazer puzzles, isso era ridículo. E Engraçado. a maior parte dos puzzles não eram meus. Eu lembro-me que o primeiro que fiz era meu, era da minha irmã, neste caso, mas os que eu fiz a seguir, assim, grandes, não eram meus. Era de uma professora que eu tinha que me pedir, que eu gostava tanto, que eu era só pelo gozo de fazer, mas que eu lá saber do puzzle para alguma coisa. Era só... mas é engraçado porque é sinal que tu, tipo, não desistes de um desafio, não é? Ora, aqui estou. Aqui estou. Eu não estava nada à vontade e tal, mas tem que ser, tenho que me enfrentar a mim mesma, não é? É verdade, o que tem que ser tem muita força. Por isso, pronto, mas estavas a perguntar como é que isto tudo começou? O teu trajeto. Olha, deixa-me dizer que uma das melhores coisas, e a verdade é que eu chorei Babi Rango, e quando eu digo Babi Rango, na altura vocês não sei se recordam, isto foi em 2009, havia gripe A. E eu chorei tanto, porque me mandaram para Cabo Verde, que eu penso que eu fiquei a pensar que estava doente, porque eu tive febre, estava com sintomas de gripe, isso de chorar.
E vocês perguntam, mas porquê que ela estava a chorar para ir para Cabo Verde? Para o sol, para a boa vida, para a Morabeza, para o Funaná, está tudo bem. Não, porque houve uma luta interna nesse período e até então, porque, como eu te fiz a correção há bocado, não que fosse assim tão significante, mas é significante para a minha história. O facto de eu Epá, não foi ter. uma falha gigante. Diz? Foi uma falha gigante. Não é uma falha. É Porque apenas. eu confesso que sabia disso e perguntei à Telma de onde vinha, estou agora a explicar à malta. Portanto, qual era a ligação à África? E a Telma explicou-me que os pais tinham nascido em Cabo Verde, pá, e eu, há uma hora atrás ou há meia hora atrás, e eu baralhei-me todo. Pá, foste tu. Fiquei nervoso, é a primeira mulher, fiquei nervoso. Não, não precisas ficar nervoso. A questão é que eu sinceramente imaginei. Eu digo imaginem porque eu acho que vocês conseguem se relacionar. Tu estás aqui e tens todo um leque de países à escolha. Podes ir para qualquer lado e sabes que isto é uma oportunidade de carreira, porque podes dizer que tiveste, sei lá, nem que fosse em Espanha, Espanha é aqui ao lado, tiveste uma oportunidade em Espanha, trabalhaste lá, ou tiveste uma oportunidade não sei onde. E eu tive o azar de passar por 2 países antes de chegar a Cabo Verde. E 2 países em que, ok, não ia ser fácil, mas eu fiquei contente. O meu primeiro país que me apareceu no nosso Sim. contacto foi Marrocos. E eu pensei, ok, vai ser um desafio, um challenge, como mulher, pensei eu, automático. Vai ser um desafio, mas bora lá, Marrocos, estamos contigo. Era para uma boa empresa, por isso eu achei que está tudo bem. Entretanto, passaram 2 dias e disseram que se enganaram. Então, vais para Macau. E eu, Quer dizer, melhor, vou para Macau. Eu tinha um desejo. enganaram-se. Macau. Eu pensei, É logo ali, tipo, Marrocos, Macau, não, mas pronto, eu é pensei, pertinho. lindo, maravilhoso. Na altura, eu só tinha um desejo. Havia pessoas que queriam, não, eu quero ir para os Estados Unidos, não, eu quero ir para um país quente, eu quero ir para não sei onde. Eu só tinha uma única condição, que não fosse Cabo Verde. Eu já explico porquê. Que não fosse Cabo Verde. Pois era o que Tudo que não começasse por obviamente que C, te ia perguntar porquê. tudo que não começasse por C, para mim estava bom. Eu estava completamente aberta e acho que para a novo contacto é muito importante que as pessoas sejam abertas. Que não começasse por C. Ok, a verdade é que depois não correu bem e eles cancelaram o meu estágio. Cancelaram o meu estágio em Macau. E eu pensei, ai meu Deus, o que é agora? É agora que me vão mandar para o único sítio que eu não quero ir. Eu só quero um sítio que eu não quero ir, o resto quero ir para todo lado. E eles disseram, olha, você tem uma entrevista na Auto Sueco, no Porto. E eu, como assim? Fui ao site Auto Sueco, onde é que eles têm instalações? Em Cabo Verde. Chorei! Eu ainda nem sabia que ia para Cabo Verde. Mas chorei. Isso é mesmo sina. É sina. Ensina. Mas porquê que na altura isto para mim era tipo condição? Ok. Isto não é algo que eu tivesse necessidade de expor à cabeça. Fiz essa exposição recentemente aos meus amigos, porque também tive a sensação que eu nunca me tinha exposto ou nunca me tinha mostrado esse meu lado. E agora, de alguma forma, de estar-me a expor é um bocadinho no sentido de eu ter percebido, ou do feedback que me foram dando, de eu perceber que se calhar é relevante falar. Não posso só esperar que as pessoas, por si só, saibam ou que sintam as coisas quando elas não sentem na pele. E a verdade, e eu não o digo com vergonha, porque eu acho que nós não temos que ter vergonha daquilo que nós pensamos ou que foram fases da nossa vida. Eu acho que nós temos que reconhecer aquilo que nós passamos, que nós sentimos, para poder agir. E a verdade é que eu sei que até àquela fase eu renegava um bocadinho a minha cultura. E quando eu digo renegava, em todos os aspectos. Eu quis pertencer ou quis fazer parte daquilo que eu via. E quando eu digo isto, daquilo que eu via,
eu vivi, sei lá, até aos 4 anos, não, 3 anos. 3, 4 anos, sei que foi perto disso, num bairro social. E depois disso, fui para um colégio interno em Viana do Alentejo. E depois vim para a Amadora. E tanto em Viana do Alentejo e na Amadora, ou seja, estamos a falar quando eu tinha 4 anos, não, 4 não, 5 anos, Sim. de 5 anos daí para a frente, eu era a única negra, é incrível, mas na Amadora, quando eu tinha 6 anos, eu era a única negra da minha turma, ok? Ou seja, aquilo que eu absorvia, ou aquilo que eu queria absorver de alguma forma, era aquilo que eu via. Isto aconteceu na história, sei lá, mesmo quando falamos da história da Alemanha, que era comunista, que era completamente alheia ao que acontecia no resto do mundo, quando teve impacto com algo que é desejável, ou que é a realidade do mundo inteiro, também desejou. E isto foi um bocadinho aquilo que eu senti de alguma forma, durante ao longo da minha vida. Eu queria fazer parte. Porque era a realidade que eu conhecia. Independentemente da minha família ser africana, ter primos africanos, ter amigos de infância africanos, eu queria fazer parte da sociedade. E senti desde muito cedo que a sociedade, de alguma maneira, segmentava-me independentemente do que eu fizesse. Independentemente do meu percurso, daquilo que eu falasse, da forma como eu agia. Havia uma segmentação que é: tu és diferente. Mas espera, foi por isso que tu também inconscientemente ou conscientemente querias fugir de Cabo Verde? Fugir, entre aspas, não é? Sim, Ou não te interessava sim, porque sentias que, tipo, nesse processo de enquadramento na sociedade onde tu estavas, tipo, isso era um retrocesso, sim, porque certo? eu como De certa forma. eu não queria pertencer ao estereótipo. Eu tinha muita consciência daquilo que era o estereótipo da mulher africana. Então eu não queria pertencer ao Ok. estereótipo. Percebes? E então, ou seja, eu via o que é que os outros pensavam ou o que é que os outros diziam acerca da mulher africana. Os outros que eram a minha realidade. E a minha realidade, na realidade, era branca. Por isso, eu via o que é que eles diziam. E eu tentava me afastar ao máximo. Não falar crioulo, jamais. Não ouvir música africana, jamais. Afastar-me por completo da minha cultura. E Mas tu não sentes que tu também ias lá num contexto profissional, diz? certo? Não, não, mas, Ias para mas lá isso não num me contexto... interessava, porque eu pensava, eu ia para Cabo Verde, não ia valorizar o meu currículo. Estás a entender? Sim, 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 É de sim, sim. género. Porque a verdade é que muita gente me perguntou isto mesmo sem maldade. Que é, tu foste para Cabo Verde porque tu tens origem cabo-verdiana. Exato, obrigado. Por isso é que eu não queria ir para Cabo Verde, mais valia ir para Santo Tomé. Ou ir para Angola, ou para qualquer outro lado. Porque, tipo, não. O Inove Contacto é um programa blind. É um programa que, de acordo com as tuas características, de acordo com aquilo que tu passas nos testes, etc., eles mandam-me para um país, de acordo com aquilo que eles pedem também. Por isso, E não há hipótese de renegares a escolha. não Tipo, podes renegar. é aquilo e Tu não... podes renegar, mas se renegar já não vais fazer o Inove Contacto. Nunca mais. Ok. Por isso, ou seja, eu pensei, bem, ainda bem, mandam-me assim ao calhas, mandam-me para um país qualquer, e eu pode ser que eu me liberte do rótulo, do estigma, e tu pensas, opá, mas é da tua cabeça? Não, porque é isto que eu estou a dizer. Tipo, o facto de muita gente me perguntar, mas foste para cá ver porque és cá. Não, o programa funciona para qualquer lado do mundo. Calhou ir para lá. Infelizmente, na altura, porque eu na altura estava revoltada, revoltada, erradamente. Eu não te conheceria se não fosse Cabo Verde. Cabo Verde trouxe-me. É verdade. Cabo Verde trouxe-me vida. Trouxe-me todo. Olha, tu puseste a Mayra e por momentos ela me aguenta. Eu sou muito de emoções. Olha, mas então vamos fazer aí Porquê a Mayra Andrade? Vamos fazer assim um corte, uma inflexão na conversa.
Tem a ver com Cabo Eu sei Verde. que tu tens uma grande paixão pela Mayra Andrade. Pois não. Eu também tenho. Eu acho que ela é Quem não ótima. tem? A todos os níveis. Quem A todos conhece os um níveis. bocadinho, quem não tem? É só porque. Pá, a verdade é que eu quando cheguei a Cabo Verde, não foi imediato o processo de eu cheguei e vamos aceitar isto. Não, eu até o último dia menti aos meus pais a dizer que eu ainda ia para Macau, mas entretanto mudaram o meu sítio, mas já arranjei casas. Eles que não vejam isto, meu Deus do céu. Porque eu estava cheia de medo que eles me arranjassem casa, na casa da prima, na casa de não sei quem, porque eu continuava a renegar. E quando a verdade é que, entretanto, fui tratando das coisas assim, portas travessas, com outras pessoas e consegui arranjar casa e tal, fui. E não foi imediato o processo. E quando eu digo não foi imediato, eu ainda cheguei lá como a portuguesa que não tem nada a ver com isto, ok? Porque eu não me identificava, eu não me via, não percebia, eu tinha resistências em identificar-me para que no sítio onde eu vivo não houvesse rejeição. E era essa a única razão. E agora lembrei-me de um comentário, mas não interessa. De um comentário de uma amiga na altura. Sim. Olha, aquela não é tua prima. E a pensar, exato, são todos meus primos. Para vocês é tudo igual, é tudo primo. É tudo no mesmo sítio. E a Mas verdade. sabes uma coisa curiosa, só para fazer um à parte. Aqueles desenhos animados pá, eu por acaso não via muito, os Dragon Ball, etc. Eu já li uma vez, há muito tempo, que aquilo é feito pelos japoneses, né? E no fundo aquilo é um espelho para eles daquilo que é a sociedade ocidental. Sim. E já li um artigo que dizia, há muitos anos, que dizia que aqui os bonecos para nós são todos iguais. Todos iguais. É a forma como eles nos veem. Não é? Também os japoneses, normalmente o caucasiano vê o japonês ou o chinês, ou não sei o quê, tipo, de uma forma geral, claro, tem a tendência a dizer que eles são todos iguais, não é? E eles também nos veem todos iguais. E nós vemos-nos todos diferentes. Não é? Exatamente. É uma coisa engraçada. Não, isso Pronto, foi só aconteceu, um mas à não foi parte. nada mal. Isso foi uma coisa tipo eu pensar, prima? Mas porquê? Mas eu ouvi isso ao longo da minha vida, tipo, mas sem maldade nenhuma. Era só normal, que era tipo, as pessoas, tipo, as minhas amigas de escola, isso tudo dizer, tipo, aquela não é a tua irmã, ou qualquer coisa, só porque tinha um cabelo parecido. Quando eu digo cabelo parecido ao meu, atenção, esta afro é algo muito recente. Eu esticava o cabelinho Mas direitinho. ficas linda, meu. Ficas linda com o cabelo Mas assim. tu sabes que isto tem muito a ver com a representatividade da comunidade negra, sei lá, nos meios, nas telenovelas, na televisão. Tu vês bons exemplos e consegues facilmente perceber como é que. Epá, eu sou muito mais eu, não é? Tipo, não tenho que ter uma imagem que não é minha, porque não é minha. E eu não sentia, durante aquela fase, sentia que era minha, mas eu lembro-me, dizia à minha mãe, estica até ficar coladinha à cabeça. E agora quero volume. Ou seja, as coisas mudam, mas isso também tem a ver com fases da vida. E a verdade é que eu aos bocadinhos, e eu sei que um dos triggers que eu tive em Cabo Verde foi a Mayra Andrade, porque a Mayra Andrade tem uma coisa que é, a Mayra Andrade é cubana, que viveu em França, com origens cabo-verdianas, e agora vive em Portugal. Agora não sei bem, E porque ela não viveu no Brasil também? Eu não sei, não faço não, acho que ideia. ela Mas ela não, teve não, muito, não ela tenho, tem não tenho, muito não sucesso no tenho, não Brasil. tenho assim uma ideia. Tenho muito contato com o Brasil e tem muita coisa, tanto na música como mesmo de presença. Tem muita presença lá, mas não tenho muito presença se ela viveu lá ou não. Sim, também não sei. Sei que tem muito sucesso no Brasil. Sim, E sim, porque sabia que ela, ela tinha ela vivido faz, em ela França. faz muitas parcerias com cantores brasileiros também, o que é normal que as pessoas a conheçam por isso também. E a verdade é que a Mayra fez-me criar aquela ligação que, claro que não foi só a Mayra, atenção, mas a Mayra, através da música, porque eu acho que a arte tem a capacidade de nos emocionar.
E para mim a música é quase das coisas que mais me emociona de todo. Ou seja, podes-me dizer o que tu quiseres, mas eu através da música vivo. E isto é o que eu sinto verdadeiramente. E amar É uma através forma de comunicação, é não uma é? forma de comunicação e eu sinto-a. E o facto é que eu senti que a Mayra comunicou comigo. Mas senti mesmo. E senti tão fundo e tão misto, porque a Mayra é mista. E isto para mim foi, se calhar, um wake-up call, que é, tu não tens que escolher um lado. Tu podes ser os dois. Porque tu és resultado. Eu não sou resultado de um misto direto, porque os meus dois pais são cabo-verdianos, mas a minha bisavó era branca, era mistura de branco e negro. Ou seja, eu tenho lá atrás, ou seja, até dizem, olha, como diz o Dimo Santiago, vou citar, branco com preto, geração de ouro. Isto tem sido, sei lá, desde as nossas histórias, tem sido desde sempre. Ou seja, Cabo Verde foi criado muito à base da mistura. E eu fui tendo cada vez mais contacto em Cabo Verde com as pessoas que eu reconhecia. Imagina, eu reconhecia a comida, porque já tinha comida em casa, mas é só comida, estás a ver? Não associava à cultura. Tipo, comida específica. Não é só a cachupa. Não é só o queijo especial que a minha mãe ficava toda contente quando alguém trazia. E eu, mãe, é só queijo. Não é só queijo. É o queijo que veio de lá. E que é ótimo, é maravilhoso. Tipo, e eu comecei a perceber-me destas pequenas coisas. Por isso é que os meus pais se sentiam tão ligados à cultura. Porque é linda e maravilhosa. E eu comecei-me a relacionar com a cultura dos meus pais e com os meus próprios pais através da minha experiência em Cabo Verde. E a verdade é que eu emocionei-me Foi um tanto por processo, ver. foi um processo de identificação e de Completamente. paixão, não é? Tipo, Às vezes uma pessoa tenta não usar expressões clichês ou. Epá, mas a verdade é que foi esta. Eu não tinha uma identidade. Eu criei uma identidade. Ou seja, eu tinha uma identidade que foi criada à medida da sociedade onde eu vivia. Eu tenho consciência que eu a criei para me proteger, para conseguir alcançar os meus objetivos. Só que a verdade é, quando eu lá cheguei, foi a primeira vez na minha vida que eu não me senti diferente. Que eu me senti só. Eu senti-me só igual às respiraste, não outras é? pessoas. Ou seja, eu não tenho que pensar ou racionalizar ou estabelecer estratégias para que os outros me aceitem à cabeça. Porque eu sinto que cada vez que eu entro em qualquer meio, seja qual for, eu tenho que derrubar barreiras, eu tenho que derrubar estigmas, estereotipos, preconceitos, qualquer coisa que a pessoa possa ter na cabeça, não de uma forma voluntária, não de uma forma maliciosa, mas porque, sei lá, porque vi na Mas televisão. tu ao longo da tua carreira tens profissional, tu passaste por N empresas do grupo Auto Sueco, Sim, sim. certo? Do grupo Norse, não é? Que inclui a Auto Sueco, inclui a Renault, etc. Tu a nível profissional, eu não sei se estou a antecipar algum pensamento ou alguma coisa que tu também depois ias partilhar connosco. Desculpa se assim for, mas Hum. tu sentiste ao longo do teu percurso, sentiste esses entraves? Mais do que a questão social e do teu dia-a-dia, a forma como tu encaras, tipo, a tua saída à rua, ou estás a perceber, aquelas pequenas coisas do alisar o cabelo, whatever. Mas a nível profissional sentiste esse entrave pela tua cor de pele? Eu sinceramente acho que uma amostra de uma empresa, e eu nesse aspecto não posso dizer muito, porque a amostra de uma empresa é Mas muito não é uma pequena. empresa, é um grupo empresarial Exato, que tem exato, mas várias é um empresas grupo, e... mas o facto de ser um grupo é uma amostra ainda assim que eu acho que é pequenina. Acho que não. Mas, Quem oh, Telma, delinha. mas o grupo, a organização é composta por pessoas e cada pessoa, eu acho que quando tu trabalhas numa empresa, nesse aspecto, vai muito da atitude de cada um, percebes? Então, pronto. O que, Vai o, muito da o que é que eu te atitude posso. pessoal de cada um. E, Claro, portanto, era, claro. Mas o que é que eu senti, e posso dizer de uma forma muito clara e tranquila relativamente a isto, que é. Eu senti que eu entrei nesse grupo e eu entrei nesse grupo sem querer.
foi um enorme contacto que me levou ali. Ou seja, eu também sinto isto na minha vida em geral, que é, se me derem uma oportunidade, eu não tenho propriamente barreiras. Ok? Eu sinto que, pá, é para fazer, é para conseguir, eu vou tentar dar o meu máximo. Depois as pessoas não gostarem, é perfeitamente normal, mas se me derem sequer a oportunidade de me conhecerem, eu sei que pelo menos aquilo que me vai competir a mim, eu vou tentar dar ao máximo. E muitas vezes as pessoas podem não ter empatia, eu posso não ter as qualificações certas, mas à partida, se sequer me consideram para uma entrevista, epá, eu vou tentar. Vou tentar dar o máximo. No caso da Autossueco, e no caso, eu não quero falar em casos particulares, isto não foi, Sim. isto foi por um acaso. Isto foi por um acaso e eu sei que depois de estar lá dentro, eu ganhei a minha posição. E eles foram reconhecendo a minha posição lá dentro e as coisas foram evoluindo. E por isso, eu nem sequer consigo exemplificar como sendo um caso, mas posso dar uma estatística, mas essa estatística pode estar influenciada por N coisas, que é, eu ainda assim era a única pessoa negra que lá estava. Ou seja, em termos de representatividade, eu sei que no Norte também existe uma representatividade menor da raça negra, mas não via mais ninguém. Eu acho que dei conta do primeiro que eu vi, que foi uma pessoa que trabalhava. Era um operacional, uma pessoa que trabalhava na área operacional. E quase que dava vontade de dizer: Bro! Tipo, estamos na luta a tentar chegar lá. Como é que é? É tipo uma montanha, estás a ver? E que nós estamos a escalar. Mas a verdade é que eu senti ao longo da. Quando tu estás a falar a nível profissional, o que eu sinto é que existe sempre uma coisa. É que depois de conhecer, é mais fácil falar depois de conhecer. Depois de conhecer, existe muito usado, é uma expressão que confesso que hoje em dia já não consigo levá-la de ânimo leve. Mas na altura que estava pré-revelação ou de encontro comigo própria, eu aceitava como um elogio. Hoje em dia eu vejo como uma ofensa. Que era entre amigos, entre pessoas que conhecia, entre tudo. Mas tu és diferente. Eu na altura via como um elogio porque eu rejeitava. Era isso que eu queria. Eu queria ser diferente. Hoje em dia, eu não vejo esse comentário como sendo uma coisa boa. Porque se tu des uma oportunidade a todas as pessoas do mundo, tu vais sempre reparar que, independentemente da raça, etnia ou religião, que há sempre pessoas diferentes para o mal e para o bom. É essa igualdade que, no fundo, se procura. A igualdade da oportunidade de poder mostrar. E o facto de eu nem sempre ter essa oportunidade de sequer mostrar, porque muitas vezes, antes de sequer falar, antes de sequer comunicar, Sim, interagir, já tenho um estereótipo, uma bagagem às costas. É muito trabalho. O que faz com que diferencie por completo a forma como uma pessoa que não passe por isso de todo, e hoje, eu espero mesmo que não seja ofensivo, porque não é. Acho que é uma expressão que resume muito e eu vou usá-la porque eu acho que é correta. As pessoas que têm o privilégio de não terem que passar por isso, eu não quero que se sintam mal, nem quero que, de alguma forma, tipo, se tenham peso na consciência pelo seu privilégio, muito pelo contrário. Quem me dera a nós todos ter o privilégio de não passar por isso, não sentir. Eu não quero ser diferente. No sentido de deste-me uma oportunidade, então eu sou digna da tua aprovação. Eu quero ser diferente no sentido, eu sou diferente porque eu tenho uma cor diferente, tenho uma cultura diferente. Sim. E tu aceitas-me de igual forma, como se fosse de outra cor qualquer, de outra religião qualquer. Percebes? E é isso que eu... Sabes uma coisa? Eu gostava de te colocar uma questão, desculpa interromper. Não faz mal. Eu optei por nem já há algum tempo que ando a pensar nisso e optei por não ler muito sobre isso, porque até mesmo quando nós agendamos esta conversa, eu queria te perguntar o que é que tu achavas, e pode ser até falta de ignorância minha. Uma coisa que me cria alguma perplexidade é o conceito de raça. Porquê é que existe o conceito de raça? Se tu fores ao dicionário, raça não existe, acho eu. Alguém que me corrija, ou pelo menos não é associado
à espécie, ao homem, percebes? Assim, E, portanto, eu acho que logo por aí existe um erro convencionado por todos nós, em que nós dizemos que há diferentes raças. O que é raça? Quer dizer, não entendo. é assim. Entendes onde é que eu quero chegar? É uma Percebo- questão, se calhar, um bocado Não, filosófica, não, não. Eu percebo mas onde é que tu queres chegar, mas imagina, para mim, ok, independentemente de estar no condicional ou não, a raça, se eu calhar, a raça, reconheço, se eu calhar, é reconheço a uma. palavra como sendo uma palavra que existe, por isso não vou pôr em causa o facto Mas de entendes o que eu quero dizer? Ou se entendo. calhar é um sinónimo de etnia, vá, pronto. Olha, eu por acaso, eu vou-te confessar uma coisa que por acaso eh, nem eu tinha ido tão a fundo. E estava a ver ontem, já não me recordo como é que ele se chama, que é é um programa que sai, não sei se é semanalmente ou duas em 2 semanas. Não é um programa, é um IGTV que is Uncomfortable Conversations with a Black Man. E por acaso houve uma pergunta específica que era sobre uma mulher que estava a dizer que tipo que ensina os filhos para não verem cores, ou a mulher ou o homem, porque era um casal, ensina os filhos para não verem cores, para não. E eu acho que temos que mesmo contrariar esse pensamento. Ou seja, para mim é igual dizer cor ou dizer raça. É-me igual, na forma como eu entendo. E por isso é importante que tu vejas a cor, reconheças a cor, para poderes também explicar. Imagina, tu tens um filho, ou estás a falar com uma criança, mesmo que não seja o teu filho, um sobrinho, ou o que Sim. for, alguém próximo. Dizer que não há cores não é, se calhar, a atitude mais correta. É importante por causa do contexto. Porque há um dia que ele vai estar na sociedade e vai perceber que há cores. Ok? E a sociedade vai-lhe explicar que há cores, nem que seja através de preconceitos, discriminações, o que for. Eu acho que é mesmo importante explicar o contexto histórico, explicar, exato, há cores, de onde é que vêm os negros, de onde é que eles. Qual é que é a origem da situação atual? Para perceber porque é que há uma mistura. E cada vez mais, esta conversa vai ser ainda mais global. Porque cada vez. Então, Nós mas a estamos questão cada é a vez. seguinte: eu não estou, com isto, obviamente, não estou a querer tipo, escamotear aquilo que é a cultura africana, dos diversos. Estás a perceber? Mas Eu sei, meu para bem. mim, Eu sei. se calhar a cor da pele devia ser encarada como. Pá, tu tens olhos castanhos, eu tenho olhos azuis, o outro tem olhos verdes, estás a perceber? Eu sei, eu sei, A eu questão sei. é como a história, eu ia abordar isto mais tarde, cria-me alguma perplexidade, por exemplo, nos Estados Unidos, o facto de eles terem um conceito muito enraizado aquela cena da divisão por raças. E mesmo o afro-americano diz-se, auto-intitula-se afro-americano. E para mim isso não faz muito sentido. Porque ele não existe o afro-português. Não é? Tu não és afro-portuguesa, tu és portuguesa. Isso não quer dizer que estás a renegar a tua cultura. Ainda Entendes assim o que me eu quero perguntam, dizer? mas és de onde? De onde? Mas de onde é que tu és mesmo? Epá, eu nasci aqui, Mas não sei o que é que te digo. Ou seja, não existe. Ou seja, eu acho que é mesmo importante desbloquear alguns tabus. Estás a perceber? E eu hoje em dia, antes que sequer haja a pergunta, mas és de onde? De onde? Porque eu nasci cá e eu, se ninguém me tivesse dito nada, eu sou daqui. Eu não conheço outra realidade. Por acaso fui trabalhar para Cabo Verde, não é? Mas eu sou daqui. sim. E a verdade é que eu hoje em dia, visto que há uma história toda por trás da minha pessoa e que eu me orgulho e que eu realmente não tenho mesmo problemas em falar sobre essa história, para mim é importante que haja um reconhecimento, ou seja, quando eu digo eu sou portuguesa, nacionalidade e cabo-verdiana, porque os meus pais têm a origem cabo-verdiana. Sim, porque eu tenho dupla nacionalidade. Eu descobri isso muito tarde na minha vida, mas eu tenho dupla nacionalidade. Mas não renego nenhuma Oh, nem meu amor, outra. desculpa interromper-te, vamos ter que interromper, que já passou uma hora. Isto Isto vai passou abaixo. assim. Pois vai. Não, vai abaixo, mas já voltamos. Tipo, a gente já volta. Ok. A gente já volta. Eu é que tenho que interromper em 7 segundos, já passou uma hora. Pessoal, Ok.
Stay on